Olá, família Kevin. Deus abençoe muito você. Renove as tuas forças nesse dia, a tua alegria, a tua esperança. A paz de Deus te envolva por completo e a presença do Espírito Santo te anime e venha com refrigério novo sobre você, com unção fresca sobre a sua vida. Mas eu estava falando no vídeo anterior sobre Deus ouve. Deus responde a sua oração. Aí o que aconteceu com Zacarias e com Isabel? De repente, o anjo chegou e falou: Deus ouviu tua oração foi ouvida e você vai ter o que você pediu a Deus, você vai ter um filho. Você não pediu a Deus um filho? E aí, às vezes você está orando há tanto tempo por uma coisa, né? Insistiu. E aí, há 20 anos atrás, há 30 anos, há 40, há 10, quem sabe há um ano, você insistiu, você fez jejum, você fez propósito, você ofertou com propósito, você vestiu pano de saco, você raspou a cabeça, você fez tantas coisas. Mas não era aquele momento que Deus ia responder. Deus tem um tempo para responder. Se Ele quiser responder, existe um propósito em todas as coisas. Não há coincidências, tudo no reino do Espírito, tudo no reino de Deus é muito organizado. Existe um tempo determinado para todas as coisas, existe um propósito. E observe que o tempo de João vir, o filho que Zacarias e Isabel pediram tanto a Deus, foi nesse momento aí, quem sabe 40, 50, eu não sei, 30 anos. Olha o que aconteceu lá em Gênesis, quando Isaac conheceu Rebeca. Isaac conheceu Rebeca e Rebeca era estéril. Então está escrito em Gênesis 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac orou ao Senhor. E aí está dizendo que Deus ouviu as orações, né? A oração. Deus ouviu as orações. Não foi só uma vez. Foram várias vezes. Está dizendo orações, é plural. Deus ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Mas aí no versículo 26, está dizendo aqui ó, que Isaac tinha, no versículo 20, capítulo 25, versículo 20. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Versículo 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E no versículo 26 diz: depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. Então, lá no versículo 20, nós estamos vendo que Isaac conheceu Rebeca com 40 anos. Versículo 21, ele orou, Isaac orou a Deus por Rebeca. Deus ouviu as orações. No versículo 26 diz que Isaac agora tem 60 anos quando os filhos nascem. Então, 20 anos depois, Deus ouviu as orações de Isaac. 20 anos depois. Imagine que Isaac ficou orando repetidamente: Deus, dá-nos filhos. Deus, dá-nos filhos. Deus, dá-nos filhos. Queremos que tenha descendentes. Queremos continuar nossa descendência. Dá-nos filhos, dá-nos filhos. 20 anos, Deus ouviu as orações e deu. Porque era naquele tempo, era para ser 20 anos que Isaac e Esaú nasceriam. Para o propósito daquele tempo de 20 anos. Né? Para o propósito daquele tempo. Existe uma situação também que às vezes Deus responde imediato a oração, mas tem interrupção. Estou falando de dois momentos. O momento que Deus ouviu a oração de Zacarias era nesse momento aqui, porque ele tinha um propósito em relação a ser precursor do caminho de Jesus, e Deus ouviu. Deus respondeu a Isaac 20 anos depois, nasceu Jacó e Esaú naquele contexto, porque Deus queria que ele nascesse naquela época de 20 anos, quando foi concedido. Mas nós temos aqui em Daniel 10, versículo 12, quando Daniel orou ao Senhor. Daniel fez um jejum de 21 dias, né, orando, clamando, se arrependendo pelo povo. E aí em Daniel 10, versículo 12 diz:
Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, nesse caso aqui, não é? Desde o primeiro dia, Daniel ficou 21 dias. No primeiro dia que ele orou, Deus enviou a resposta para ele. Deus ouviu e respondeu logo. Mas durante 21 dias, quando o anjo Gabriel, que veio para dar a resposta para ele, começou a haver uma resistência dos principados, príncipe da Pérsia. Precisou Miguel vir ajudar para que no 21º dia ele obtivesse a resposta, né? Mas desde o primeiro dia que Deus ouviu e respondeu. Então, o que Deus fala muito forte para mim, né, nessa meditação de Lucas 1, que eu estou meditando nos evangelhos, é que a gente não deve desistir. Deus ouve, Isaías 59:1, e Deus responde no tempo certo. Quanto tempo você tem orado por isso? Quantos anos? Quantos dias? Quantas horas, né? Às vezes a sua vida toda, algo que você tem pedido desde a adolescência. Mas, ou é alguma coisa que tem impedido, como aconteceu aqui com Daniel. E aí a gente ora para que Deus traga uma revelação sobre isso. Ou não é o momento, Deus não quer responder ainda. Tem o tempo certo, num contexto certo, para uma época, para um tempo, para um propósito que está alinhado no reino do Espírito e no reino físico, para que aconteça. Alinhado, João e Jesus, reino do Espírito e reino físico, um alinhamento. 6 meses depois, Maria engravidou. 3 meses depois, João nasceu. 6 meses depois, né, Jesus nasceu. E João foi preparando o caminho, falando: arrependei-vos a chegar ao reino dos céus. Preparando o caminho, aplainando o caminho, preparando o coração das pessoas para receber o Messias que viria. Quem é esse Messias? Quem é essa pessoa que viria mudar a minha história, a sua história? Então, João teve essa missão. Não poderia ser antes, tinha que ser naquele momento. Então, aquilo que você tem pedido a Deus, aquilo que eu tenho pedido a Deus, que foi algo que Deus falou muito no meu coração quando eu meditei aqui em Lucas 1, é que Deus ouve a oração, mas Ele te responde no tempo dEle, quando Ele quiser, no tempo perfeito dEle, para um propósito perfeito, no momento e no contexto exato daquilo que Ele pretende para mim e para a sua vida. E para o propósito dele, porque tudo é para o propósito de Deus. Tudo é para a honra e glória dele, tudo é para algo muito grande dele, né? Para um propósito, para ser engrandecido o nome dele, para ser glorificado o nome dele, para ser estabelecido os desígnios dele, né? Naquilo para que ele tem nos colocado aqui nesse planeta, naquilo para o qual ele tem para fazer aqui neste planeta. Então, a ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Estejamos firmes, não desistamos, vamos crer até o fim. Na hora de Deus vai acontecer. Na hora perfeita Ele vai responder. Ele vai dizer: eu ouvi a tua oração. Aí está. Receba a bênção, receba a promessa, receba aquilo que você tem pedido. É para agora, é para esse momento. Não é para aquele momento que você pediu lá e que você ficou angustiado. É para o momento que Deus tem. Então, fique firme, não desista, acredite. Deus ouve e na hora certa vai chegar na sua vida essa resposta. E isso que você tem pedido, segundo a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Beijos, amo vocês, até o nosso próximo encontro, até que Ele venha.